Se eu te dissesse que você pode estar vendendo muito e mesmo assim está perdendo dinheiro, você acreditaria? Essa é uma das verdades mais duras do e-commerce. Muita gente comemora pedido novo, vibra com notificação de venda, posta faturamento no story. Mas quando vai olhar o caixa lá no final do mês, o dinheiro simplesmente não tá lá. E na maioria das vezes o problema não é tráfego, concorrência e nem produto, é preço errado. Hoje eu vou te mostrar como precificar produtos corretamente no e-commerce, sem achismo, sem copiar os concorrentes e principalmente sem trabalhar no prejuízo. Então, vamos juntos? Olá pessoal, eu sou o Rafa, especialista em frete para e-commerce aqui no Melhor Envio. Nesse canal a gente fala sobre o que realmente impacta a saúde do negócio online. E não é só vender. É vender com margem, estratégia e visão de crescimento. Então já aproveita e se inscreve no canal agora. Bom, gente, o erro mais comum na precificação é bem simples. Calcular o preço desse jeito aqui, ó. Paguei R$50 pelo produto, então eu vou vender por 100. Pronto, tô lucrando 50. Isso é um pouco lógico, né? Mas não é real, porque o custo do produto não é o único custo aí da sua operação. Tem embalagem, imposto, taxa da plataforma, contador, marketing, enfim, muita coisa envolvida. E se você ignora tudo isso, tá precificando no escuro. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe exatamente quanto custa manter a sua loja funcionando por mês? Pois é, se a resposta for mais ou menos, provavelmente o seu preço também deve estar no mais ou menos. Agora eu vou falar de um ponto que confunde muita gente. Markup e margem de lucro não são a mesma coisa. O markup é um multiplicador sobre o custo. Por exemplo, você paga 50 e aplica um markup de 2. O produto vira 100. Muita gente usa o markup achando que isso automaticamente garante uma boa margem. E não garante. A margem é o percentual de lucro sobre o preço final. Se você vende por 100 e teve 50 de custo total, a sua margem é de 50%. O markup, então, é só uma forma rápida de definir o preço. A margem mostra a realidade do seu lucro. Mas aqui tem um detalhe, se o custo real não for 50 e sim 70, a sua margem vai despencar para 30. Se for 85, a sua margem vai ser só 15%. A diferença entre custo real e custo imaginado muda completamente o jogo. Precificar certo começa entendendo o custo real, não só o valor pago para o fornecedor. Agora nós vamos organizar aqui de um jeito simples. Primeiro, você precisa listar todos os custos diretos: produto, embalagem, a taxa de envio que você absorve, impostos da venda, depois os custos indiretos: plataforma, ferramentas, contador, internet, energia, marketing fixo. Esses custos indiretos, gente, precisam ser diluídos no volume médio das vendas. Por exemplo, se você gasta R$2.000 por mês para manter aí a sua operação e vende 200 produtos, existe um custo de R$10 por produto só para manter a sua estrutura. Depois disso, você define a margem desejada. E aqui entra a maturidade estratégica. Não é quanto você gostaria de ganhar, mas o quanto o seu negócio precisa para crescer. Então você calcula o ponto de equilíbrio, que é quantas unidades você precisa vender para pagar todos os custos fixos antes de começar a lucrar. Isso muda muito a forma como você enxerga o preço. Preço não é só matemática, também comunica posicionamento. Se você vende barato demais, pode estar atraindo um público super sensível a preço que nunca vai se tornar fiel. Agora, se você vende caro demais, sem percepção de valor, trava a sua conversão. Existe produto de giro e existe produto de margem. Existe estratégia de entrada e existe estratégia mais elaborada. Nem todo produto precisa ter a mesma margem. Às vezes você usa um produto como porta de entrada e ganha mais no segundo pedido. Às vezes o lucro está no combo, não na peça individual. Então precificação é estratégia, não só conta. Agora a gente vai apontar aqui os erros que fazem muito lojista quebrar, e é bom você prestar bem atenção nisso. O primeiro erro, gente, é dar desconto sem recalcular a margem. Promoção não pode ser emoção. O segundo erro é absorver frete
sem saber se a margem cobre. Frete mal calculado destrói o lucro silenciosamente. O terceiro erro é achar que lucro pequeno compensa no volume. Volume só compensa quando você tem estrutura e uma margem mínima saudável. O quarto erro é não revisar o preço ao longo do tempo. Custos mudam, fornecedor muda, imposto muda. O seu preço precisa acompanhar isso. E o quinto erro é olhar o faturamento e achar que aquilo é lucro. Faturamento é vaidade e lucro é sobrevivência. E quando baixar preço e não baixar? Bom, nem toda queda de vendas é problema no preço, tá? Às vezes é tráfego desqualificado, página ruim ou um posicionamento confuso. Se o produto tá vendendo pouco, a pergunta não é quanto você precisa baixar, mas sim qual é o problema real. Entrar na guerra de preços é perigoso. Sempre vai ter alguém disposto a vender mais barato que você, né? E o que sustenta o seu negócio é margem e diferenciação. E para saber se você tá realmente lucrando, aqui vai um exercício bem simples. Pegue o faturamento do mês passado e diminua todos os custos reais, inclusive os fixos. O que sobrar é o seu lucro líquido. Aí, se você não consegue fazer essa conta com bastante clareza, o seu preço provavelmente precisa ser revisto. O preço errado não quebra o negócio de uma vez só. Ele desgasta, sufoca e tira a capacidade de reinvestimento. E a gente sabe que e-commerce sem reinvestimento não escala. Bom, gente, precificar nem sempre é vender mais barato ou copiar o concorrente. É entender números, posicionamento e, claro, estratégia. Então, se esse vídeo te ajudou a enxergar a precificação de forma mais profissional, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!